Fala pessoal, beleza? Bem, bem-vindos a mais uma aula. Eu estou aqui com o meu projeto da primeira aula lá, né? Da aula que eu ensinei a instalar o PyCharm no Windows. Né? Meu projeto está aqui aberto, né? Curso Python. E nós vamos agora aqui, eu vou abrir aqui um arquivo novo, né? Então, como já foi ensinado, cliquei com direito, Python New Python File. Né? Eu vou dar um nome aqui para esse arquivo, vou chamar de variáveis, tá? Beleza. O que é importante aqui agora, né? Eu vou começar a seguir. Bem, algumas coisas eu talvez traga de fora, mas a maior parte do curso vai ser baseado naquele livro que eu comentei lá na primeira aula. Inclusive o link, né, para quem quiser adquirir o livro aí vai estar na descrição do vídeo, né, que é o curso intensivo de Python lançado pela Novatec, beleza? Então eu vou seguir aí algumas coisas, na verdade a maioria dessas coisas dentro do livro, tá? E seguindo aí o livro, a gente vai falar agora sobre as variáveis, né? Como eu falei, né, naquela aula sobre conceitos, né, a variável ela, ela tem tipos, né? Só que aqui no Python nós temos a facilidade aí de não precisar tipar, né, a variável. Então, por exemplo, como que eu atribuo um valor a uma determinada variável? Eu quero chamar aqui a variável de num, né? Porque eu vou atribuir números a ela. E aí, se eu colocar um igual aqui, eu estou indicando que eu vou atribuir alguma coisa a essa variável. Né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um 10. Tá? Pronto, eu já tenho uma variável aqui. E nesse caso ela é do tipo inteiro, eu não precisei declarar que ela é do tipo inteiro, porque o Python já reconhece automaticamente, haja vista que eu coloquei aqui o número 10, que é um número inteiro. Tá? Se eu colocar aqui num2 recebendo 10.5, ela é do tipo float. Né? Eu vou utilizar aqui umas funçõezinhas aqui, mas não se preocupem, tá? Com isso agora, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Então, se eu vim aqui, ó, print para printar na tela, né, essas variáveis, e colocar aqui type num e executar, eu tenho aqui então, olha, que a minha variável é do tipo inteiro, tá? E a num2? A num2, executei novamente, ó, é do tipo float, tá? Vou voltar aqui em cima e vou colocar agora aqui um texto, né? Uma variável chamada texto. Vou escrever alguma coisa aqui entre aspas, alguma coisa. Então, se eu colocar agora aqui texto dentro aqui dessa função type, já devem ter percebido que essa função type ela me diz o tipo do objeto que está aqui dentro, né? Então aqui eu estou printando o resultado que essa função está me trazendo, tá? Está me retornando. Se eu der um play aqui novamente, ele vai me dar aqui que esse texto é do tipo string, tá? E se eu colocar aqui, por exemplo, um true, perdão, tudo maiúsculo. Se eu colocar um true, né, desse jeito aqui, e der o play novamente, ele me diz que é do tipo bool, né, de booleano. Então, o Python ele tem essa facilidade de encontrar aí o tipo da variável automaticamente, beleza? Então isso é muito bom para a gente, facilita bastante o nosso trabalho. Bem, o que é importante entender? Veja bem aqui, ó. Eu tenho um programinha onde eu escrevo na tela alguma coisa, tá? Essa coisa que eu estou escrevendo aqui, né, é o tipo, mas eu posso, por exemplo, escrever num. E ele vai me trazer o resultado aqui, né? Veja bem, veja que o que eu pedi para ele escrever aqui foi num, mas na verdade num é uma variável.
ele vai escrever o que está dentro dessa variável, o valor que está inserido nessa variável. Ou seja, isso significa que se esse valor for alterado durante o programa, durante a execução, ele vai escrever outros valores. Então a gente começa a entender melhor aqui na prática aquele conceito de você ter um nome reservando um espaço na memória. Então eu tenho um espaço reservado aqui na memória para num. E aí os números que eu colocar aqui durante a execução, por exemplo, 20, ele vai para esse espaço que está reservado, tá? Então eu não preciso toda hora ficar alterando aqui direto no print, aqui ficar alterando o valor, né? Eu poderia fazer dessa forma, mas imagina num programa muito complexo, onde eu teria que printar várias vezes, onde eu teria que utilizar esse mesmo valor várias vezes. Então é interessante que eu utilize uma variável, né? Que eu possa simplesmente alterar a variável, ao invés de alterar várias linhas de código, certo? E olha que interessante aqui, o que é interessante no Python, né? Quando você, numa outra linguagem aí, né, qualquer, por exemplo, linguagem C++, quando você declara lá que ela é do tipo float, né, ou então, por exemplo, do tipo string, é aquilo ali e acabou, né? A variável, você não vai mais colocar outro tipo, senão vai dar erro. Nesse caso aqui, ó, nós percebemos que o num2 ele é do tipo, vou botar o type aqui novamente, o num2 é do tipo float. Porém, se eu chegar aqui agora e trocar o valor que está aqui dentro por uma string, por exemplo, ó, nem preciso mudar aqui o número, né? Continua sendo um 10.5. Vocês podem perceber que se eu simplesmente chegar aqui e der um print no num2, ele continua sendo 10.5. Mas o tipo dele mudou. Ele deixou de ser um float, passou a ser uma string. Olha que interessante. Eu alterei o tipo da variável só alterando o seu valor. Beleza. O que é importante a gente saber em relação à declaração de variáveis, né? Uma variável, né, ela pode ter letras no nome dela, né? Ela pode ter letras, pode ter números e underscore, ou seja, eu posso ter caracteres quaisquer, né? Letras de A a Z, posso ter números e eu posso ter os underlines, né? A variável ela pode começar com underline, então uma variável, por exemplo, do tipo, eu vou chamar de underline num e jogar o número 1 para dentro dela. Eu vou printá-la na tela aqui. Ela pode iniciar com underline, ela pode iniciar com uma letra, ela pode ter um underline dividindo palavras, e na verdade sugiro que faça dessa forma quando a variável tiver mais de dois nomes compostos, né? Por exemplo, número mágico. Então separe com underline, tá? Mas ela não pode começar com número. Então se eu começar a variável com um número, pode dar um erro, tá? Então nós vimos aí que deu um erro de sintaxe, porque a variável não pode iniciar com número, tá? Agora, se eu tiro o número aqui da frente, ela funciona. Mas ela pode ter número, tá? Só que o número ela tem que vir depois da letra. Então ela inicia com uma letra ou com underscore e depois ela pode ter o número, tá? Então, por exemplo, número mágico 2. Agora vai funcionar, tá vendo? Então o número ele pode existir dentro do nome da variável, porém depois do caractere ali inicial, né?
Ele não pode ser o caractere inicial. Uma outra coisa importante é que o nome da variável não pode ter espaço. Por isso que é importante utilizar aqui o underline. Tá? Em alguns casos, as pessoas utilizam aí, né, alguns programadores utilizam esse tipo de sintaxe aqui. Ó. Número mágico 2. Eu quero escrever uma variável, o nome de uma variável com um nome composto. O primeiro nome é minúsculo e o segundo nome começa com uma letra maiúscula. Em Python, é convencional que a gente utilize dessa forma. Tá? Quando você quer escrever mais de uma palavra, você separe com underline. E não tem acento, tá? Evite colocar acento nas palavras. Beleza. Isso para nome de variável, tá? Uma outra coisa importante também é que não pode utilizar a palavra reservada. Né? O que seria isso? O que é uma palavra reservada? Por exemplo, print é uma palavra que é um nome de uma função já do Python, né? Nativa do Python. Então, se eu utilizar o print como nome de variável, vai dar erro. Então, por exemplo, aqui eu não posso utilizar print. Ele vai entender que é uma palavra reservada e ele vai dar um erro de sintaxe. Tá? Ele deu um erro de indentação aqui. Deixa eu executar novamente. Ele deu um erro agora aqui, dizendo, né, int, objeto tal, não chamável e tal, mas na verdade é porque esse print ele já é uma palavra reservada, eu não poderia ter utilizado como nome, como um nome de variável. Se eu tivesse colocado, por exemplo, um print com E no final, que é que não é uma palavra reservada, ele funciona, certo? Então, beleza. Essas são as regras aí. Uma outra coisa importante também, né, é evitar de utilizar a letra O maiúscula, né, para não ser confundida com zero. Né? Então, são convenções aí que a gente tem para utilizar aí os nomes de variáveis. Tá? Então, por exemplo, outras coisas que nós temos que ter cuidado também. Vou escrever aqui a variável message. Opa, isso aqui eu estou tirando do livro, tá? Recebe aí uma string, né? Por exemplo, olá, tudo bem? E aí eu quero printar isso na tela. Eu tenho que tomar cuidado aí, por exemplo, com pequenos erros de digitação, porque eu tenho que escrever exatamente o mesmo nome da variável. Se eu fizer dessa forma, vai dar erro. Tá? Ele vai entender que essa variável message não foi definida, ou seja, ela não existe. Tá? Eu teria que ter uma variável com esse nome também. Ó. Uma letra de diferença, mas ela agora existe. Tá vendo? São duas variáveis diferentes. Com dois S's. Olá, tudo bem. E com S é um oi. Tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de escrever a variável dentro do seu programa. Coloque nomes que você tenha certeza que você não vai se confundir durante a escrita ali do programa, beleza? Então é isso. Essa aula vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre string, trabalhar com strings e tal. Espero que tenham entendido aí o conceito de variável, muito importante entender isso, tá? É importante entender, eu sei que é difícil de entender, eu tive dificuldade no início para entender o que era uma variável, como era isso, né? Não fazia ideia, mas é importante entender isso, que a variável ela é um espaço na memória do computador, né? Quando o programa é carregado, né, na memória RAM lá do computador, ele reserva ali as variáveis, o espaço das variáveis, para que você utilize, né, esses dados aí nessas variáveis, nesses espaços, durante a execução do programa, tá? Então é muito importante entender isso, porque basicamente
você vai trabalhar o tempo inteiro com variáveis durante programação, tá? Então, beleza, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Tenham um bom proveito aí, bons estudos. E até a próxima. Antes do vídeo começar, eu preciso te falar sobre o meu curso de Python avançado. Nele eu te ensino a programar desde um drone para fazer entregas no seu bairro, até usar o seu computador para explorar o espaço integrando seu código com APIs da NASA. E se você se matricular, mas na primeira semana você perceber que o curso não é para você, é só você pedir o seu reembolso que com um clique eu devolvo o dinheiro que você investiu. Então se essa proposta fizer sentido para você, clica no link da descrição ou do comentário fixado.